This episode is brought to you by FXX and Hulu. Futurama returns on September 15th, blending heartfelt moments with razor-sharp humor while accidentally saving the day. The Planet Express crew is back, defying gravity and common sense. From the creator of The Simpsons comes 10 new episodes where the romance is hotter, the threats are bigger, and the action hits harder. Don't miss the all-new season of Futurama returning September 15th at 8 p.m. Watch it on FXX or stream it on Hulu. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by The Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Oi, Zoucas, tudo bom? Aqui é a Camila. Eu estava ouvindo o Relatos do Ouvinte número 35 com a Angélica, né? Vocês estavam falando sobre um copo que quebrou e falando também sobre uma moça num trabalho que ela estava manifestando energia, assim, né? Quebrou o ventilador, enfim. Teve uma época em que eu trabalhava num escritório e aí vira e mexe. Acho que chegou um período que era todos os dias, assim. A minha perna esquerda, ela inchava. Mas era muito surreal, assim, porque não era as duas, né? Eu ficava muito tempo sentada, assim, mas não era as duas. E era apenas a esquerda. E com o tempo eu comecei a observar que era sempre quando a minha chefe estava no escritório, porque tinha dias que ela passava muito tempo fora. Então eu não sentia aquilo. Mas quando eu via, a minha perna estava extremamente inchada. E aí eu comecei a ir diversos profissionais, né? Cheguei em ginecologista, urologista, angiologista, fiz ecodoppler da perna e tudo perfeito. Eu não tinha nada que demonstrasse o que estava fazendo a minha perna inchar. Aí eu não lembro, juro pra você que eu não lembro o motivo de um dia ter ido na minha casa uma fisioterapeuta. Ela foi enviada por uma amiga da minha mãe. Essa amiga da minha mãe, ela era kardecista. É ainda, né? Kardecista. E essa fisioterapeuta é do centro dessa amiga da minha mãe. E aí ela foi lá, eu lembro que ela foi lá para ver isso, para entender, né? Essa amiga da minha mãe, ela já estava ciente porque ela era minha cabeleireira, então eu fiquei conversando com ela sobre isso. E aí ela falou assim, me pediu para eu contar, né, como é que era meu dia, não sei o quê, fui contando. E eu comentei que essa minha chefe era uma mulher muito depressiva, né? Tanto que no dia que eu entrei para o escritório dela, a minha entrevista de emprego foi ela reclamando, contando os problemas dela com o ex-marido. E eu cheguei no escritório dela exatamente porque meu ex-namorado tinha terminado, quer dizer, meu namorado tinha terminado comigo na época e eu decidi sair. Eu morava numa cidade, eu morava em Niterói e trabalhava no Rio. E eu queria vir para Niterói porque o meu namorado morava no Rio, então atravessar a ponte me fazia lembrar dele, então quis ficar em Niterói. E essa minha história triste foi que chamou a atenção dessa minha ex-chefe. E a nossa conversa de conhecer, né, para ver se eu ia ficar lá ou não, foi falando mal do ex-marido dela.
Então era sempre uma carga muito pesada de reclamação, e nessa época ela estava sendo amante de uma pessoa, e era sempre, todo dia, era aquela lamentação, aquela coisa. E eu comentei isso com essa fisioterapeuta. E ela falou assim: olha, eu não sei se você sabe, eu sou do kardecismo e tal. E foi conversando comigo, falando que eu era médium. E aí a única coisa que eu lembro que ela falou assim, que eu era uma médium tipo esponja, que eu puxava para mim as energias do ambiente. E que provavelmente essa minha perna estava inchando devido à energia da minha chefe ser muito pesada. E aí eu comecei a realmente observar que isso acontecia mais nos dias que ela estava lá, que eu tinha esse contato direto com ela. E aí passou um tempo, eu saí do escritório, de fato, minha perna não voltou mais a inchar. Passou-se uns 3 anos, eu fui trabalhar em outro local, uma empresa. E chegou um período que estava uma carga muito pesada também, não só comigo, mas com outras pessoas, né? Mas eu estava ali dentro daquele ambiente e a minha perna voltou a inchar. Passou-se um tempo, eu saí de lá e a minha perna até então não voltou mais a inchar. Então, assim, relatos sobre esse negócio de energia que realmente existe, e quem é um pouco mais sensível pode acabar, né, puxando. Eu nunca fui buscar nenhum tipo de trabalho ou orientação espiritual para tratar disso, até porque foram coisas pontuais. O que acontece algumas vezes se eu estiver perto de alguém que eu percebo que é pesado, às vezes me dói um pouco assim o ombro aqui, né, em cima, perto do pescoço, da nuca ali. Mas são coisas que são rápidas e passageiras. Eu não chego a ficar muito tempo, não. O tempo maior foi com essa minha primeira chefe mesmo. E é isso. Tchau, tchau. Você tem 3 novas mensagens. Boa noite, Zoucas. Meu nome é Kainan. Eu sou do interior de São Paulo. Atualmente eu moro em Piracicaba e antes eu morava em Saltinho, na época que o relato aconteceu. Só que eu trabalhava já em Piracicaba. Daí eu tinha que fazer o trajeto, né, de ir e voltar, de ir para Piracicaba trabalhar e voltar para Saltinho, né. Só que nessa época eu trabalho das 8 às 6 e depois eu ia treinar, né. Depois que eu saía do serviço eu ia treinar. E eu moro com os meus avós, então eu chegava por volta de no sítio, por volta de umas 7h30, 8 horas. E onde eu morava era uma área rural, então eu tinha que pegar um caminho de terra todo dia, né? Tanto para ir quanto para voltar. E nesses trajetos, eu acho que por volta de 2021, 2022, como estava à noite e na estrada de terra, né? Tudo escuro. Eu vim olhando o céu. E eu sempre via tipo umas estrelas que ficavam se mexendo. Se mexendo ou piscando, dependendo do dia. Daí teve um dia, na mesma semana, sabe, que eu comecei a ver. Eu cheguei em casa, né, do serviço. Deitei na minha cama, fiquei mexendo no celular, brincando com o meu cachorro. Minha avó, ela tem o costume de sair fora na rua, olhar o tempo, ver se vai chover, se não vai. Como é um sítio, então é bem limpo, não tem poluição de iluminação, sabe? Daí ela saiu e ficou um tempo, daí passou um tempinho, ela voltou. Chamou o meu avô, ela chama ele de velho, ela falou: ô velho, vinha ver essa estrela estranha aqui. Daí ele saiu e eles ficaram olhando, acho que por uns 15 minutos. Daí minha avó voltou dentro da casa e me chamou, falou: Kainan, vinha ver esse negócio aqui. Daí na hora que eu saí,
tinha tipo um, não tem outra palavra para descrever. Era um disco prateado, metálico, parado no céu. E ele tava assim uns 300 metros do chão, no máximo. Porque a gente conseguia ver ele certinho, sabe? E ele tinha tipo umas 4 luzes piscando, uma em cada ponta, assim, como se fosse norte, sul, leste e oeste, piscando em azul, branco, vermelho, e ele tava parado. Daí ele começou a se mexer, ele começou a andar bem devagar, assim, só que ele não fazia um barulho. Não fazia um barulho. Tipo, você tava conversando, se eu ou minha avó ou meu avô conversassem entre si, a gente conseguia se ouvir tranquilamente, não tinha um ruído. Daí ele começou a andar, e bem devagar. Eu fiquei sem reação, sabe? Só fiquei olhando. Não sabia o que fazer na hora. E o mais estranho é que ele tinha farol. Tipo, como se fosse aqueles farol de Ferrari, aquelas Ferrari antigas, que o farolzinho sobe. Ele tinha tipo uns farol daqueles, porque ele iluminava as nuvens e dava pra ver, sabe? Ele iluminando a nuvem. E daí ele foi passando, ele entrou atrás tipo, do jeito que ele tava andando, ele entrou na frente da casa. E daí a gente tinha que dar a volta na casa pra continuar vendo. Daí no que a gente deu a volta na casa, ele tinha sumido. Foi uma coisa muito estranha. Não sei explicar o que podia ser. Pra mim era um disco voador. Não tem outra explicação. Não fazia um barulho. Não dava pra ver de onde... Tipo, se tinha... Ele não tinha nenhuma abertura pra ter hélice, sabe? Era uma coisa metálica, muito estranha. Daí, beleza. Depois disso, a gente entrou, super assustado, né? Sem saber o que fazer. E no outro dia eu fui trabalhar, normalmente. Daí voltei, na hora que eu tava voltando de novo, tinha de novo essas luzes. Daí eu parei pra filmar. E tava um dia muito nublado e trovejando nesse dia aí que eu parei pra filmar. Só que eu tava num cagaço que eu não tive coragem de ficar muito tempo. Beleza, daí eu voltei pra casa, mostrei pros meus avós, né, o vidinho que eu tinha feito das luzes piscando, muito estranho também. Daí passou, foi tipo, o disco grandão foi numa quarta, e as luzes piscando que eu filmei na quinta, e na sexta, quando eu voltei, fui trabalhar, né, fazendo o mesmo caminho, só que de dia, em direção a essas luzes, estava passando um avião, só que era um avião, ele tinha 4 hélices e era tipo camuflado, sabe, cor de roupa de exército, era assim, indo em direção a essas luzes. Eu achei muito estranho, muito estranho. E depois disso a gente não viu mais nada. Então, esse é o meu relato. Não é nada tão assustador, mas foi uma experiência muito, muito intensa. Porque eu não tive reação pra nada, nem pra buscar o celular, nem pensei em celular. E eu gostaria de ver de novo, mas pra pegar o celular. Então foi isso. Espero que vocês gostem do relato e boa noite. Você tem 2 novas mensagens. Olá, pessoal do Relatos, eu me chamo Luísa, sou do Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Bom, a minha história com o sobrenatural começou quando eu nasci, então atualmente eu tenho 37 anos, eu tenho muitas histórias para contar, mas eu separei 3 delas, que são histórias assim que eu considero muito boas. Eu vou começar lá desde o início, quando eu morava no Rio, quando eu nasci. Eu morava em um lugar onde era quase que uma mata atlântica fechada, era o que o pessoal chama de favela, né? Mas eu morava numa casa muito grande que ficava no fundo de um quintal enorme. E essa casa, ela tinha um corredor atrás dela também. Então a gente tinha porta na frente e porta atrás, no corredor de trás. Eu lembro que quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente dormia juntas, né, no mesmo quarto, e a gente costumava ouvir muitos barulhos suspeitos, mas que a gente não entendia que não era nada, né?
Na minha infância era bem naquela moda, eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas daquele tamanco de madeira, né? E tava muito na moda aquele tamanco, então todo mundo tinha, inclusive minha mãe. E aí eu lembro de uma vez que eu e minha irmã, a gente acordou de manhã cedo com alguém andando com esse tamanco pela casa. Então a gente imaginou que a minha mãe tivesse acordado e a gente levantou. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Welcome to Only Murders in the Building, the official podcast. Join me, Michael Cyril Creighton, as we go behind the scenes with some of the amazing actors, writers, and crew from Season 5. The audience should never stop suspecting anything. How can you not be funny crawling around on a coffin? No, that's true. Catch Only Murders in the Building official podcast, now streaming wherever you get your podcasts. And watch Only Murders in the Building, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Tô super feliz, olha, minha mãe acordou, vamos lá falar com ela. E aí, quando a gente chegou no quarto dela, ela tava lá, dormindo com meu pai. Não tinha ninguém andando na minha casa, com aquele tamanco. Então a gente começou a achar aquilo muito estranho, e aí a gente começou a ouvir passos no telhado, e era uma coisa muito estranha, que não tinha explicação. E desde então eu comecei a ver sombras na janela. Eu começava a ver também pessoas paradas na porta do meu quarto, e muitas vezes eu via como era, detalhes, né? Era sempre um rapaz negro, e ele tinha um chapéu branco, e ele estava sempre parado, encostado no batente da porta. Só que aquilo nunca me assustou. E desde então a gente começou a ouvir, a ver coisas muito estranhas naquela casa. Até que um dia eu comecei a ouvir um barulho sempre às 3 horas da manhã. E era um barulho muito específico, muito estranho, e que até hoje eu não tenho explicação para aquilo. Como eu falei, na minha casa tinha a porta da frente e a porta de trás, que dava para um corredor, né? E nessa porta de trás era uma porta bem antiga de madeira, e antigamente eles passavam aquele ferro, né, para a porta não abrir, um ferro do lado de dentro, né? Então você fechava a porta na chave, passava esse ferro, e não tinha uma alma viva que ia conseguir abrir aquela porta de jeito nenhum. Então, às 3 horas da madrugada, todo santo dia, eu ouvia aquela porta abrindo e batendo naquele ferro. Era todo santo dia. Até que um dia eu cansei daquilo, falei, não, chega. Eu devia ter uns 6 anos. Falei, não tá dando, não tô entendendo. Tem alguém batendo nessa porta. Então eu chamei minha mãe para ver. E aí eu cheguei até minha mãe e falei, mãe, tem alguém batendo nessa porta, tem alguém batendo nessa porta. E então ela levantou essa porta que batia no ferro, era a porta que ficava na cozinha. E aí a gente foi, é lógico, né, que na hora que eu levantei para chamar minha mãe, a porta parou de bater. E então minha mãe foi até a cozinha, pegou um facão enorme, abriu a porta e fui eu atrás dela pelo corredor inteiro, atrás de alguém, e não tinha ninguém. Isso é uma coisa que eu nunca consegui explicar. Isso foi apenas uma das milhares de coisas que aconteceu naquela casa e que foram muito estranhas, sem explicações. A segunda história, eu já era mais crescida, era adolescente. E eu estava voltando da escola, né? Eu devia ter uns 14, 15 anos. E por algum motivo eu me estressei na escola, eu não lembro por quê. E aí eu estava chegando em casa, eu morava num apartamento, então eu entrei, né? A única porta que tinha no apartamento era a porta da sala. E essa sala, assim, do lado esquerdo, já tinha uma portinha que era a porta da cozinha. E minha mãe estava ali na cozinha, acho que ela estava lavando louça, alguma coisa assim. Só que essa cozinha era bem pequena, né? Cozinha de apartamento. E eu lembro que a minha vista, assim, da porta da cozinha para dentro da cozinha, logo no final da minha vista tinha a área de serviço e tinha uma máquina de lavar de frente para mim.
E eu não lembro por qual motivo, eu cheguei muito estressada e eu comecei a discutir muito com a minha mãe. E infelizmente falei palavras ofensivas e foi uma briga muito forte, muito grande. E em dado momento eu parei, diz minha mãe, que eu parei de falar e meus olhos arregalaram e eu fiquei super pálida. E ela começou a me chacoalhar, me chamar e eu não respondia. Na minha visão, eu lembro que enquanto eu estava discutindo com minha mãe, eu vi na máquina de lavar, sentada na máquina de lavar, uma criança. E eu lembro detalhes dessa criança. Era uma menina loira, dos cabelos cacheados. Ela era branquinha, né? Ela tinha os olhos super azuis e era uma bilhar, assim. Era um olho tipo de mangá, um bem grandão, assim. Era até meio que desproporcional ao rosto da criança. E ela tinha uma Maria Chiquinha, um chapéu de época branco, uma roupa, um vestido de época branco, uma fita rosa na cintura. Ela estava sentada com as perninhas cruzadas, ela usava uma meia calça branca e um sapato. Era bem uma roupa de época mesmo. E eu lembro que ela estava me encarando e com lágrimas nos olhos. E na mesma hora a discussão cessou. E eu entendi que não sei o que era, não sei se era um anjo, se era uma entidade, ou se era, de repente, até mesmo uma entidade da Umbanda, do Candomblé, enfim, eu não sei. Eu sei que aquela criança apareceu ali para parar aquela discussão. E foi a primeira vez que eu vi realmente um espírito em todos os detalhes. E não foi assustador, eu não fiquei com medo, mas foi chocante, assim, vamos dizer. E a terceira história que eu queria contar para vocês é uma história que está acontecendo agora, em tempo real. Eu me mudei para uma nova casa, aqui onde eu moro, né? E desde que eu me mudei, começaram a acontecer umas coisas muito estranhas. É uma casa muito grande, então a gente tinha 2 televisões na minha casa. E aí eu peguei uma televisão e coloquei no quarto da minha mãe, uma eu coloquei na sala e eu comprei uma televisão nova para o meu quarto. E aí essa televisão começou do nada, umas 2, era sempre 2 horas, 3 da manhã, a televisão ligava sozinha. Sozinha ela ligava. E aí eu acordava assustada, é óbvio, e sempre em algum canal aleatório, alguém falando, e eu acordava 3 horas da manhã com aquela televisão ligando. Eu levantava, eu desligava aquela televisão e ponto final na história. E aí um belo dia minha televisão começou a dar problema. Então a gente foi até a loja e a gente trocou, só que como não fabricava mais televisão daquela marca, a loja teve que trocar por uma outra marca. Então a gente trouxe a televisão nova para casa e vida que segue. E aí um belo dia, a televisão, às 3 horas da manhã, liga sozinha. E era uma televisão de outra marca. E aí aquilo me acordou, e eu acordei assustada, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí quando eu percebi que a televisão tinha ligado sozinha, ela desligou, sozinha. E aí tudo bem. E aí passou-se uns dias, semanas, e de repente um outro dia, meia-noite, a televisão ligou sozinha. Ok, acordei assustada, mas fiquei olhando para a televisão, e de repente ela desligou sozinha. E nesse tempo, entre ligar e desligar, levava mais ou menos uns 4 segundos por aí, né, para desligar. E aí, ok. E aí foi acontecendo isso assim com frequência, né, uma atrás da outra. Eu comecei a achar isso muito estranho. E aí teve um dia, umas 10 da noite, eu estava deitada com meu esposo e eu peguei o celular para pesquisar sobre televisão da marca tal, ligando e desligando sozinha. E na mesma hora que eu comecei essa pesquisa, a minha televisão ligou sozinha. Então eu achei aquilo muita coincidência, né? Porque eu estava pesquisando sobre isso. E aí passou, eu fiquei esperando, né? Que ela ia desligar, passou 4, 5, 10 segundos, quase 1 minuto. E a televisão não desligou sozinha. E aí eu fiquei, será que eu levanto para desligar? Ou eu espero? E aí eu não sabia o que fazer, eu falei, eu vou fazer um teste. Aí eu fui e falei, dá para desligar aí, por favor? E de repente, na mesma hora, a televisão desligou. Aí me arrepiei toda, fiquei com medo, falei, meu Deus, e agora? Tem um fantasma na minha casa e tal.
Mas depois, com calma, fui pesquisar e eu vi que realmente essa televisão dessa marca existe esse problema de ligar e desligar por algum motivo lá, que eu não entendi direito o que era, mas eu vi que era um problema recorrente. Só que assim, era a televisão de uma marca e da outra também. E isso era muito estranho, nunca tinha acontecido antes comigo. E então, um dia eu estava sentada no sofá da sala, e já não era mais no quarto, eu estava na sala assistindo televisão, e de repente eu sinto um leve puxão no meu cabelo. E eu olhei para trás porque eu achei que fosse meu filho tem 5 anos, e de repente ele estava ali brincando comigo, mas quando eu olhei, não tinha ninguém na sala, nem cachorro, nem ninguém, só tinha eu. E eu senti esse puxão no meu cabelo. E eu não sei, não tem explicação. Eu posso ter explicação para a história da televisão ligar e desligar, mas eu não tenho nenhuma explicação para esse puxão no meu cabelo. E até hoje eu não sei do que se trata, mas assim, como eu falei antes, eu já tenho a minha história com sobrenatural, começou quando eu era criança, né, desde que eu nasci. Então eu sei que eu sou médium, sou umbandista, hoje em dia eu entendo as coisas um pouco melhor, como funciona no lado espiritual, mas eu não tenho explicação para essa questão do puxão no meu cabelo. Só que toda vez que eu penso em quem foi que puxou meu cabelo, o que essa pessoa quer, eu sempre vejo a imagem de um senhor na minha mente. Mas eu não tenho dom de me comunicar. Então eu acredito que, de fato, talvez, nunca se sabe, mas eu acredito que o fato da minha televisão ligar e desligar e desse puxão de cabelo, e aí de repente eu comecei a prestar atenção nas outras coisas. A gente vê vulto passando no corredor, o cachorro para e fica olhando para um lugar fixo, para a parede, e eu nunca tinha prestado atenção nisso antes de puxarem meu cabelo. Então eu acredito realmente que tem alguém querendo chamar minha atenção de alguma maneira, mas eu não sei e não posso ajudar, porque eu não consigo essa comunicação. Eu sou, vamos dizer, eu sou uma médium, não sou sensitiva, sou intuitiva. Então eu sinto que tem alguém querendo falar comigo. Eu sinto como a pessoa é, mas eu não consigo entender o que essa pessoa quer. Então é isso, pessoal. Esse são os 3 relatos que eu separei. Eu tenho muito mais, mas fica para uma próxima, quem sabe. Valeu, até mais, tchau. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas. Olá, pessoal do Relatos do Além. Eu me chamo Juliana, eu moro em São Paulo e eu tenho alguns relatos para compartilhar com vocês. O primeiro que eu gostaria de compartilhar aconteceu há alguns anos. Eu tenho uma cachorrinha, essa cachorra tá sempre comigo, sabe? E ela tem uma caminha ao lado da minha cama, às vezes ela dorme na minha cama também quando tá frio. Enfim, uma certa noite aqui no meu quarto eu resolvi assistir um filme. O filme que eu escolhi se chama Verônica. Depois eu pesquisei esse filme e eu vi que ele é baseado em fatos reais. Mas o filme, ele relata uma adolescente que ela faz o jogo lá com o tabuleiro Ouija. Isso acontece uma manifestação e aí uma entidade, né, maligna, passa então a perseguir essa adolescente. E eu me lembro que quando eu assisti esse filme, eu achei realmente a história bem macabra, mas não me assustou, sabe? Não me causou medo. Tanto que, geralmente, quando eu assisto um filme que me dá muito medo, eu fico com a luz acesa por alguns dias. Mas aquele filme não. Mas percebi que a partir daí, a Isis não quis mais entrar no meu quarto. Eu chamava por ela, ela ficava paradinha, sentada na porta do quarto, mas de repente ela saía correndo. E eu achei esse comportamento muito estranho. Ela dormia sozinha na sala, no sofá, até que um dia eu fui atrás, né? Peguei ela no colo e quando eu entrei no quarto, com ela no colo, eu fechei a porta. Eu falei, você vai dormir aqui. Coloquei ela na caminha dela e fui dormir. Percebi que ela não gostou, mas fui dormir, né? Normal. Aí
em determinada hora, assim, da madrugada, eu acordo com alguém com muito desespero, falando assim: acorda, acorda, abre a porta, acorda. E com uma respiração muito ofegante, como de um cão, sabe? Que tá cansado, que tá ofegante. E eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Eu levantei assim correndo e acendi a luz e estava lá a Isis, na porta do quarto querendo sair. Eu abri a porta, ela saiu correndo. E eu fiquei pensando, o que aconteceu? Fiquei pensando, a Isis falou comigo, a Isis se comunicou comigo. E passou uns dias, eu conversei com um amigo, contei pra ele, né, o que aconteceu, e ele me disse: Ju, isso não é normal, né? Mas acredito que tenha sido coisas da sua cabeça, enfim. Eu falei: não foi. Eu tenho certeza. Eu só não sei como. A Isis se comunicou comigo. A Isis falou comigo. Eu acordei com ela falando, com a voz dela na minha cabeça. E aí eu fiquei com isso, né, dentro de mim, enfim, porque naquele tempo eu não sabia que isso era possível. Mas hoje eu sei que é possível, sim, que algumas pessoas têm essa habilidade de se comunicar com os animais, de ouvir os animais. E eu vi através do Instagram, né, uma mulher que tem essa habilidade. E aí, quando eu vi, eu percebi, nossa, que incrível, né? Que incrível. Mas depois disso, eu pedi para que a minha mãe fizesse uma oração aqui no meu quarto. Minha mãe orou. E daquele dia que minha mãe orou, a Isis voltou pro quarto. Então, assim, eu não sei. Eu não sei se através daquele filme Verônica foi liberado alguma coisa, ou se existiu uma outra circunstância, mas eu sei que a Isis estava enxergando alguma coisa aqui dentro do meu quarto. Alguma coisa que eu não estava enxergando. E é isso, sabe? Eu achei muito incrível saber que, de uma certa forma, os nossos animais, eles conseguem, né, se comunicar com a gente. E o meu outro relato, né, ele aconteceu no começo desse ano. Eu lembro que era uma noite que estava muito quente e eu deixei a janela do meu quarto aberta. E eu comecei a ler um livro, né? E aí eu adormeci com esse livro e eu acordei com a luz acesa, janela aberta. Acordei com uma voz assim, muito alta na minha cabeça, me dizendo: acorda, porque você precisa ouvir isso. E aí eu abri meu olho assim, né, assustada, e eu ouvi um homem com muita raiva, com muito ódio, passando na rua. E eu escutava que ele falava muitos palavrões, muitas palavras pesadas, sabe, direcionada a alguém. E eu, pelo que ele falava, pelos insultos, né, dele, era direcionado a uma mulher, sabe? E eu lembro que na hora eu só pensei: meu Deus, proteja essa família, não é, ou essa pessoa, né, que vai receber esse homem dentro de casa, porque pelo que eu vejo, ele deve ser muito violento, muito asqueroso, sabe? E eu fiquei ouvindo esse homem passar pela rua, xingando, até a voz dele sumir. E aí eu fiquei pensando, por que eu não ouvi nenhum cachorro latindo? Porque uma das coisas assim, uma das características aqui da minha rua é que ela é muito barulhenta. Assim, muitos carros passando, mesmo de madrugada, e os cachorros latindo mesmo de madrugada. Passa um mosquito e os cachorros estão latindo. E o fato desse homem ter passado e nenhum cachorro ter latido foi o que mais me chamou a atenção. Depois, passado alguns dias, eu dormi também com a luz acesa, porque eu estava fazendo alguma coisa que eu não me lembro, e com a janela aberta, porque estava calor. Mais uma vez, eu fui despertada, e dessa vez com um assovio muito alto. Parecia assim que uma pessoa assoviou aqui do meu lado, no meu ouvido, assim, mas com toda a força. Eu dei um pulo assim, né, da minha cama,
E sentei e fiquei, assim, meio assustada. Até que eu percebi que tinha um homem passando na rua assoviando. Né? Eu escutava bem próximo o assovio dele. Escutava também que ele estava chutando uma latinha. Escutei ele fazendo uma coisa nojenta, escarrando, muito próximo. E aí eu acompanhei esse homem até não ouvir mais nem o assovio dele e nem ele chutando latinha, né? E aí, mais uma vez, eu achei muito esquisito, porque nenhum cachorro latiu. Porque aqui na minha rua, só para situar vocês, a minha janela é virada para a rua, né? E a minha rua, como eu já disse, ela é muito barulhenta. Teve uma tia que veio do interior para cá e ela dormiu num quarto também que é virado para a rua, a janela virada para a rua, e ela reclamou muito, principalmente dos cachorros, né? Porque ela falou, nossa, os cachorros não param, parece que eles disparam assim e não para. Então, eu achei muito esquisito os cachorros não terem latido. E aí eu fiquei pensando que poderia ser alguma coisa sobrenatural. Eu não sei o porquê que eu fui despertada, né, para ouvir, mas eu imagino que algo me despertou para que eu pedisse proteção. Primeiro aquele homem que passou com tanto ódio, né? Eu acredito que de uma certa forma eu fui despertada para que eu não deixasse mais a minha janela aberta, e aí eu continuei deixando, e depois passou novamente esse homem. Como eu senti assim, não senti medo, mas eu senti uma certa repulsa assim, sabe? Porque pareciam que eles emitiam o primeiro me emitia muito ódio e o outro, não sei, eu não sei nem explicar. Mas enfim, esses foram os meus relatos, as minhas experiências. Eu tive outras experiências, né? Mais pro passado, outras mais recentes. Tenho muitas histórias, né? Os causos que a minha avó sempre contava e que a gente ficava ali todos ao redor dela ouvindo e depois com muito medo, e que ela jura que são reais, que são verdadeiros. Tem histórias que a minha mãe conta, enfim. Mas em breve eu posso compartilhar com vocês, tá bom? Eu só queria dizer que eu amo esse podcast, pra mim foi um achado, e eu maratonei ele em uma semana, porque assim, é perfeito, é o melhor podcast, né, desse ramo, assim, de sobrenatural. Então é isso, gente. Obrigada, Zoucas. E é isso. E chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a vocês que mandaram essas histórias sinistríssimas. Muito legal mesmo, valeu demais. Continue mandando sempre. Se você quiser mandar uma história tão boa quanto essa, é muito fácil. Basta entrar lá no meu WhatsApp, mandar um alô pra mim que eu explico pra você como é que faz pra gravar. E se você puder também contribuir pro nosso podcast, continuar a crescer e manter as suas atividades, a gente tá precisando, gente. O apoio é muito necessário, então basta entrar lá no Apoia-se através do link que está na descrição, ou entrar aí no seu navegador pelo site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, obviamente, tá? A gente vai ficando por aqui, obrigado a todo mundo novamente, e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.